Então imagina que de repente você vai entregar essa lista para alguém e você quer remover esse cancelado aqui, tá? Só que qual é o problema? Se você remove, ele simplesmente não faz a correção, certo? Como eu mostrei ali, ó, excluir ele não faz a correção. Talvez você esteja pensando, Tarso, você já ensinou para a gente aí a função sequência, será que não funcionaria muito bem aí? Vamos ver o que acontece? Vamos testar aqui a função sequência. Sequência. Quantos números eu quero? Vamos colocar 10 ali, como está ali, 10, né? Então, vou colocar 10. Puxa, mas deu erro. Você já tinha ensinado, dava certo. E aí, como é que é? Acontece que quando tem algo preenchido aqui, ó, ele fica confuso, tá? Se eu apago aqui, aí ele vai certinho aí pra gente, beleza? Só que tem um problema. Então, vamos excluir aqui a linha para ver se vai funcionar, ó. Excluir. Ele até funcionou, ele manteve a sequência. Mas repare que ele já bagunçou, ele manteve o 10 ali, o 10 já foi ali para o canto, virou uma bagunça. Então não é uma boa forma de se fazer isso neste caso aqui, tá? Então vamos voltar ali. O que a gente pode fazer? Bom, eu vou apagar e vamos começar aqui. Vamos colocar a função de linha, então é igual, linha, é esse aqui mesmo, sem o S, tá? E aí você vai deixar simplesmente em branco, tá bom? Então, simplesmente você deixa aqui em branco e olha o que aconteceu. Ele colocou o número da linha ali. O número da linha você está vendo que é o 5. Só que eu gostaria que, na verdade, começasse do número 1. Então, o que eu posso fazer aqui neste caso? Então, eu coloquei aqui o linha, não coloquei nada. Então, ele simplesmente leu ali na linha que estamos. Só que eu não quero, eu quero começar do 1. Tá? Então, o que eu posso fazer? Se ali estamos na linha 5 e eu quero começar do 1, eu vou subtrair 4 e vai começar do 1, certo? Então, eu vou tirar ali 4. Pronto, começou do 1 para mim. O que acontece se eu arrastar? Ele vai entender, certo? Então, ele entendeu direitinho. Isso já funciona um pouco melhor. Agora, vamos excluir aqui, então, ó, excluir. Olha o que aconteceu, ele se autoajusta, certo? Então, ficou bem melhor aqui, neste caso especificamente, certo? Então, já pode funcionar, fica bem interessante. É uma das formas de se fazer, tá? Então, a sequência funciona para outra coisa. Este aqui funciona para isso de uma forma assim, tá bom? Muitas vezes nós temos algumas informações dentro de uma imagem, num formato de imagem, e a gente gostaria de trazer para dentro do Excel. Às vezes é uma tabela e às vezes é outra coisa, outra informação, às vezes é uma lista e tudo mais. Então, como a gente pode trazer essas informações para a nossa planilha no Excel? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ir na aba Dados, tá? Na aba Dados, você vai procurar aqui a seção ó, de da imagem, tá bom? Obter e transformar dados da imagem. Agora, imagem de arquivo, por exemplo. Mas você também poderia importar aqui da área de transferência, que é quando você, por exemplo, copiou de algum lugar, deu um Ctrl+C aí em algum lugar, e você gostaria de jogar aqui, tá bom? No nosso caso, imagem de arquivo. Então, nós temos essa planilha aqui, você vai ver que ela está no formato PNG, que é uma imagem, e nós vamos inserir isso no nosso Excel. Ele vai começar a fazer uma varredura aqui da imagem para entender o que tem ali. Pronto, ele já varreu a imagem. Repare aqui que algumas coisas estão em vermelho, tá? Se eu colocar para o lado, eu consigo ver algumas coisas em vermelho. Isso aí significa que ele está pedindo para eu corrigir ou analisar para ver se tem alguma coisa para corrigir. Se eu clicar em analisar, ele vai mostrar um a um para mim. Se eu não clicar, eu posso simplesmente clicar onde eu desejar. Ó, clico aqui, por exemplo, tá? Se eu clicar em analisar, ele vai mostrando um a um para mim. É aqui, ó, e repare aqui que ele mostra onde ele está querendo dizer. É aqui, vou deixar assim mesmo? Aceitar. Ele já pula para a próxima. A próxima está onde? Está aqui, em data. É assim mesmo? Tá certo? Aceitar. E a outra, vendedor e produto. Por que está estranho? Se você for olhar aqui, aqui está correto, mas aqui, ó, ele colocou tudo na mesma coisa, tá? Na mesma célula. Então, não é o que queremos. Porém, aqui eu posso deixar assim e corrigir depois, tá? Então, volto para o analisar. Ele me deixou assim, vendedor e produto. Vou deixar assim e vamos corrigir depois. Aceitar. Quantidade, está certo também. Que mais? Preço, está certo também. E que mais? Aqui tem um espaço vazio. Posso deixar assim, depois eu corrijo, não tem problema, tá? Então, aceitar. E aqui o total também está correto. Aceitar. E não tem mais nada. Agora é só fechar e inserir dados. Aqui ele diz que eu sou o responsável por validar a precisão de todos os dados. Beleza? Segue inserir dados. E pronto, ele já colocou aqui para a gente. E maravilha, vamos ver o que a gente quer trabalhar aqui. Bom, este aqui,
ele está errado, né? Então o produto era para estar aqui. Tem algumas formas de eu fazer isso, vou fazer a mais fácil aqui, né? Seleciono ele, aperto Ctrl X, já apago aquele espaço vazio e jogo ele aqui, ó. Pronto, isso aqui já resolveu. Então agora temos o quantidade que está aqui com a coluna vazia, porque era isso aqui que era para estar aqui. Isso aqui é bem fácil, então também já peguei esta parte, simplesmente seguro e arrasto para cá. Esta coluna aqui ficou vazia, então posso excluir, ó. Excluir coluna. Maravilha. Agora o que está acontecendo aqui, ó? O R cifrão, ele era daqui, mas isso aqui ficou bagunçado. Então, o que eu posso fazer? Excluo essa coluna. Aqui, ó, ele tá, ó, vou deixar aqui selecionado para você ver. A gente vem na aba Página Inicial, você vai ver que ele está no formato aqui, ó, geral, tá? Na seção de número, em geral. Vamos colocar ele com R cifrão, então como moeda ou como contábil. Aí você que escolhe. Moeda, o R cifrão fica perto ali do número. Contábil, o R cifrão fica longe. Então, ó, R cifrão longe. Parece perto, mas se eu expando isso aqui, você vai ver que está longe. E era mais ou menos assim que estava, tá bom? Então agora estamos aqui tudo certo esta parte, beleza. Se eu quiser mais um espaço aqui, ó, inserir aqui uma linha, coloquei mais um espaço. Isso aqui deixa o me ensina ou não, né? Tava como uma imagem. Se eu quiser eu tiro, posso apagar. Deixo aqui a planilha com o nome de planilha de vendas, não tem problema. O que mais? Tem alguma coisa a mais para a gente corrigir? Bom, agora é formatação. Ou não, tá faltando uma coisa aqui, ó. Aqui ele tá como texto. Tá como geral, na verdade. Se eu colocar como número, ó, número, ele vai colocar os números ali que tinham, né, que era a vírgula e depois duas casas decimais aí. Aqui também posso deixar assim, quantidade, não tem problema. Ele estava alinhado ao centro. As coisas aqui em cima no cabeçalho estavam também alinhadas, tá? Aí você pode trabalhar a sua formatação que você desejar. Mas aqui já temos um conteúdo que estava em imagem e agora está completamente editável. Muitas vezes a gente está trabalhando no Excel e a gente sabe que não basta jogar os dados ali. Isso também precisa ficar visualmente atraente, porque a gente sabe que o visual ajuda a gente a encontrar os dados de uma forma mais rápida. E aí a gente pensa, bom, vou trabalhar aqui as cores do cabeçalho, vou mudar aqui, ó, então eu venho, escolho uma cor, mudo a cor da fonte também, legal. Agora eu quero linhas alternadas, porque as linhas alternadas facilitam eu encontrar os dados. E de fato facilitam. Então você vem aqui, seleciona, aí vai na linha de baixo e na outra, e isso vai te tomar um tempo. E aí você vem aqui e coloca ali uma cor para ficar diferente uma da outra. Beleza, dá para fazer isso. Mas e se tiver uma forma muito mais rápida de fazer exatamente isso e que fica ainda muito mais interessante? Bom, estamos aqui com os dados bem limpos, né? Então como que a gente deixa isso mais atraente? Bom, você pode formatar como tabela. Não sei se você sabe, mas já temos vídeos aí. Vou mostrar rapidinho aqui, formatar como tabela. Você clica aqui, já é uma opção, tá vendo? Você tem várias formas aqui. Digamos que você queira esta daqui, ó. Ele vai abrir esta caixa de diálogo e vai te perguntar. Antes de fazer isso, tem uma forma mais rápida, que é apertar Ctrl Alt T. Ele vai abrir a mesma caixa de diálogo. Vai perguntar aqui então se você tem cabeçalhos. No nosso caso temos, marca aí e ok. Ele já coloca a cor padrão que ele escolheu, tá bom? De repente não é o que você quer. Você tem outras cores aqui, tá? Então, ó, tô na aba aqui de design da tabela. Você tem outras cores, mas se você quiser, você pode vir aqui também na aba página inicial, formatar como tabela, ele já está, basta você escolher por aqui, tá? Então, digamos que você gostou deste verde aqui, beleza. Mas, Tarso, eu não quero deixar isso como tabela, seja lá por qual razão você não queira aí que fique como tabela, não quer esses filtros, tudo bem que o filtro você pode tirar aqui, tá? Ó, botão filtrar, caso você não queira, mas digamos que você não quer que isso fique como tabela, tá? Então, o que você pode fazer? Entra na aba design da tabela e vem aqui em converter em intervalo de dados. Ele vai perguntar se é isso mesmo que você deseja, confirma aí e show! Aquela mesma tabelinha que você tinha lá em intervalo de dados, não formatou como tabela, só trabalhou as cores. Então ele preservou as cores da tabela que você tinha colocado como tabela, mas agora ele retirou o tabela e manteve o intervalo de dados. Eu não sei se você sabe, mas um intervalo de dados não é necessariamente uma tabela, tá? Então, isso aqui é um intervalo de dados, não é exatamente esta tabela aqui, ó, formatar como tabela, tá?
Então tem essa diferença. Beleza, preservou aqui as cores, agora você trabalha aí nela e ficou muito mais fácil de encontrar e visualmente muito mais agradável, não é verdade? Então aí, uma forma bem rápida de você formatar, tirar tabela se você não quiser, mas pode manter, tá? Mas se não quiser, tira a tabela já convertendo e mantém o padrão das cores que você escolheu. Claro, se você for mudar agora, você vai ter que formatar como tabela de novo ou trabalhar em estilos, mas aí ó, fica bem mais confuso, tá? Então você formata como tabela de novo se você quiser, ou você só muda aqui, quero só mudar a cor do cabeçalho. Aí tudo bem, muda só a cor do cabeçalho aqui então. Digamos que você não queira esse verde, que é o azul, beleza, só mudou aqui, não mudou o resto. Mas se quiser mudar tudo, aí você formata como tabela de novo e converte de novo para intervalo de dados, se é o que você deseja. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. E se você quiser aprender muito mais, nós já temos alguns cursos, inclusive o recém-lançado curso de Excel. Também temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Ainda temos também gratuitamente o nosso canal no Telegram e nosso grupo no WhatsApp. E a nossa área de membros aqui dentro do YouTube mesmo. E é super baratinha. Basta você clicar ali em Seja Membro, algumas possibilidades vão abrir para você, veja qual te interessa e vem fazer parte com a gente. Gostou desse vídeo? Então curte, se inscreve no canal, marca o sininho e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!